Amém, graças a Deus. Vamos fazer assim uma meditação na palavra do Senhor nosso Deus. Vamos buscar o entendimento, a clareza, o ensino da palavra do Senhor nosso Deus, revelada de forma plena, perfeita, na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos meditar na epístola ou carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Na epístola ou carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Uma carta de natureza doutrinária, de ensino bíblico, que foi direcionada assim para aquela comunidade de cristãos, para aquela comunidade de fiéis em Cristo Jesus, que fala da união, do relacionamento de Jesus Cristo com seu povo, com a sua igreja. Então vejamos bem, você irmão, irmã, você cidadão, cidadã, o que diz a palavra de Deus. Hoje em dia há um equívoco muito grande. Há pessoas que só aceitam a palavra de Deus quando um suposto profeta usa a seguinte expressão: eis que eu te digo, meu servo, eis que eu te digo, minha serva. Irmão, irmã, a palavra de Deus é ministrando, é falando aos nossos corações. E para que Deus possa comunicar a sua vontade a nós, o seu querer a nós, não precisa necessariamente usar a expressão eis que eu te digo, eis que eu te falo. Não, porque a Escritura Sagrada é o querer, é a vontade de Deus. Então vejamos bem, vamos analisar alguns versículos da Epístola de Paulo aos Efésios. Capítulo 1, versículo 13. Capítulo 1, versículo 13. Diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então vejamos bem o que diz Deus. Então vejamos bem o que fala Deus, por intermédio do teu servo, o apóstolo Paulo, aquela comunidade de cristãos, e também para mim e você, que nos identificamos como crentes fiéis em Cristo Jesus. Como eu disse no princípio, esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo e foi direcionada aos irmãos, aos fiéis, aos santos. A palavra de Deus, ela identifica aqueles que são salvos como fiéis, como santos. Vejamos bem na abertura no versículo 1. No versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, apóstolo quer dizer mensageiro, enviado de Deus, de Jesus Cristo. E essa dádiva é pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Vejam, a igreja, os crentes em Jesus Cristo, são identificados como santos, como fiéis em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. E veja uma saudação que hoje em dia é muito banalizado. Hoje em dia há uma zombaria muito grande. Pagãos, religiosos, cachaceiros, prostitutos zombam de uma saudação. Entendo, uma saudação que deva ser caracterizada por aqueles que estão unidos a Jesus, por aqueles que amam a Deus, pelos fiéis, pelos santos. Versículo 2 diz: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A saudação cristã, já diz, a saudação cristã estão em Cristo Jesus. É uma saudação daqueles que foram santificados por Jesus, daqueles que são fiéis em Cristo Jesus. Portanto, qualquer indivíduo hoje, qualquer idólatra, feiticeiro, macumbeiro, beberrão, diz assim: paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, irmã.
Ou seja, zombam de uma coisa tão linda que foi conquistada por Cristo Jesus, que nós temos em Cristo Jesus, assim como diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A paz com Deus é uma saudação que foi conquistada pelo sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. E, portanto, não podemos desprezar algo tão valioso, algo tão lindo que Jesus Cristo conquistou para todo aquele que nele crê. Então, vamos ficar nessa pequena reflexão. Em uma outra oportunidade, haveremos de meditar ainda nessa epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Ainda não me aprofundei no versículo 13. Ainda estou no versículo 1 e 2. E para consumar nesta breve reflexão, diz assim: Paulo, apóstolo, enviado, mensageiro de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos aqui é uma referência não aos santos mortos, como propõe a igreja da religião pagã. Aos santos aqui é uma referência aos crentes, aos fiéis. O contexto vai explicar. Santos que estão em Éfeso. Pessoas que estavam em Éfeso, vivas, que são fiéis em Cristo Jesus. Aí diz: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Honramos, zelamos por esta saudação que identifica os fiéis em Cristo. A paz, repito, é uma saudação que foi conquistada por Jesus Cristo, trazendo assim reconciliação para com Deus o Pai. Deus, ele nos reconciliou, como diz lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificado pela fé, evidentemente a fé em Jesus Cristo, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, consumando o versículo 3, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Em uma outra oportunidade, haveremos de ver a centralidade de tudo aquilo que identifica em Cristo. A palavra há sempre essa expressão: em Cristo, para Cristo, eleitos em Cristo, pelo sacrifício de Cristo. Ou seja, tudo o que Deus fez foi em Cristo. Sem Cristo não há paz, não há conciliação, não há salvação. Que Deus em Cristo nos abençoe. Então, não se engane. Não se deixe lubrificar por palavras de pessoas que se apresentam como supostos profetas, usando a seguinte expressão: eis que eu te digo, meu servo, eis que eu te digo, minha serva. Aí muitas das vezes o que eles dizem não é a palavra de Deus, é apenas algo do coração, algo de sentimentalismo, sem nenhum respaldo bíblico. E Deus continua falando ao nosso coração pela sua palavra. Que Deus em Cristo nos abençoe até uma outra oportunidade, se assim Ele o permitir. Amém e amém.